Olá, meninos. Deu certo aí? Ave Maria. Meu computador morreu geral aqui. Tive que reiniciar tudo. Modem, internet, computador, tudo. Que é isso? Bom. Tá aparecendo aí áudio, vídeo, não tá agora? Dá um ok se tá tudo de boa. Penso que estamos de boa agora. Vamos lá. Galera, eu vou trabalhar com vocês nessa aula, no nosso caderno de atividades, tá? O Super Atividades 3. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Lá o mês que a gente estava, o MF 22, na página 104, Super Atividades 3. Então, nós estamos aqui, ó, no Super Atividades 3, página 104, MF 22, que é o que eu vou achar aqui agora. Página 20, inclusive, tá? De vocês aí. Página 20, MF 22. Aqui no meu, aqui, que é a página 104. Bom, eu acho que compartilhou aí. Vamos aumentar aqui. Galera, nós já falamos na aula passada, né, da introdução lá de geometria analítica, que é ponto e as correspondências do ponto. Vamos fazer umas atividades aqui, então. Vamos ver se rola aqui, né? Eu vou um pouquinho no exercício na tela, vou fazer com vocês, alguns hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Pelo jeito vai dar agora. Galera, o primeiro exercício é bem simplesinho, tá? Ele é bem manha mesmo. Tá, inclusive, na tela de vocês já. Dá uma olhada, é só um exercício de entender mesmo, tá? Ele fala assim, ó, se A e menos B pertence ao segundo quadrante, então qual quadrante vai estar o ponto B, que é menos B e A? Vou fazer isso aqui com vocês rapidinho, que isso é bem simples, é só para entendimento mesmo. Cuidado que tem as pegadinhas do menos aí, cara. Esse menos, às vezes, ele pode complicar a nossa vida, né? O menos, às vezes, é canseira, tá? Então, assim, deixa eu tentar aqui só desenhar para vocês, que vamos ver se fica bom. Se eu tiver aqui um sistema de coordenadas, o eixo Y, só para a gente visualizar aqui, e o eixo X, tá? Vamos dizer, então, que eu tenho aqui, meninos, isso que ele falou aí, ó. O ponto A, que é esse ponto aqui, ele falou que é do segundo quadrante. Então, eu tenho aqui um X e um Y aqui no segundo quadrante. Eu vou aqui um Y e um X. Esse seria aqui o meu ponto A. Pelas coordenadas dele, esse aqui é o valor de A, esse aqui é o valor de menos B. Beleza, meninos? Então, ó, se o ponto A, que é o Azinho menos B, o X é A e o Y é menos B, pertence ao segundo quadrante, ele quer saber onde é que está o B. O ponto B é exatamente o ponto que é oposto ao A. Dá uma olhadinha aí. São as coordenadas opostas. Se para cá eu tenho A, o menos A seria do outro lado aqui, não é isso, meninos? Então, eu teria o menos A e o B. Dá uma olhadinha se é isso aí. Seria alguma coisinha desse jeito assim, ó. Aqui seria o B, e aqui seria o menos A. E aqui estaria o ponto B. Então, para identificar, quarto quadrante seria a resposta desse primeiro aí. Vê se está claro aí, galera. Esse primeiro era só teoria, só para você visualizar. O ponto A, o oposto de A é menos A. O ponto B, o oposto de B aqui é menos, de menos B é mais B. Então, se um ponto A está no segundo quadrante, o oposto dele está lá no quarto quadrante. Beleza? Eu penso que esse aí não temos muita dificuldade não, né? Lembrando, galera, que nós estamos no MF 22, caderno de atividades 3, tá? Página 20 aí de vocês. Outro aqui também, vou dar um minutinho só para você olhar ele. Ele fala aí, ó. Uma formiguinha tá aí, vai seguir esse percurso de A para B. Ele quer saber, a pergunta dele mais óbvia do mundo é quanto que essa formiguinha andou, não é isso? Sabendo que o eixo das abscissas das ordenadas encontra-se na mesma unidade de comprimento, qual foi a distância percorrida pela formiguinha? Galera, esse aqui também parece que é bem simples, né? Ele parece que é bem
tranquilo também. Dá uma olhada aí. A distância percorrida pela formiguinha de A até B. Se a gente for olhar aqui, cara, é bem tranquilo de entender que essa primeira parte aqui, ó, se vale 1 unidade, aqui vale 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele já andou 4 unidades. Falta saber de A até esse pedaço aqui. Só, cara, se você pegar isso aqui, ó, é um triângulo, retângulo. Esse não vai dar nem graça, né? Eu poderia calcular a distância de 2 pontos, mas nem precisa. Triângulo retângulo, que um lado vale 3, o outro lado vale 4, a hipotenusa só pode ser 5. Meninos, está comigo aí? Esse triângulo retângulo aqui dá para mim a possibilidade de eu calcular o valor dessa hipotenusa sem fazer conta, né? Se aqui eu tenho 3 unidades, aqui se eu tenho 4 unidades, aqui só pode ter 5. 5 mais 4, a formiguinha só pode andar 9 quilômetros, ou 9 metros, o que seja aí. Meninos, o primeiro e o segundo foi só para a gente visualizar. Se tiver alguma dúvida, abre o áudio e pergunta aí, tá? Não é porque eu estou falando que é simples, que é fácil, que você tem que entender, não. Tá? Vou dar um minutinho para vocês tentarem ler esse número 3. Vai lá. Considere o triângulo com os vértices nos pontos A, B e C. Ele me deu 3 vértices do triângulo. M e N são os pontos médios, tá? De A, C e de B, C. Então, qual é a medida do segmento MN? Vai lá, um minutinho para você fazer isso aí, meninos. Estou só fazendo um desenho para a gente ilustrar aqui, tá? Enquanto você pensa aí rapidinho, faz a continha, isso é bem simplesinho também. Ele quer o que eu desenhei, dá uma olhada. Ele me deu as coordenadas do ponto A, menos 1 e 1, do ponto B, 3 e 2, e do ponto C, 0 e 5. Eu tenho a coordenada dos 3. Ele falou que M e N são ponto médio. M é ponto médio do lado AC. AC é o M. BC, que é esse aqui, é o N. Então, aqui entre AC tem um M, entre o BC tem um N. Então, ele quer saber a medida do comprimento MN. Ele quer saber a distância, cara. Qual é a distância de M até N? Eu tenho que achar as coordenadas do M e do N. Cara, como é que eu acho as coordenadas do M? Somo o X do A, o X do B, divide por 2. Bora calcular isso aqui? Bora fazer juntos aqui para a gente fazer. Ó. Coordenadas do ponto M, vamos lá? Como é que eu acho as coordenadas x do ponto M? X do ponto M. Eu tenho que somar e dividir por 2, beleza ou não? Eu somo x do A com x do C dividido por 2. X do A, meninos, olha aqui. O x do A é menos 1. Beleza? Depois eu vou somar. Vem cá, meninos, eu quero escrever no C aqui de novo. Nós vamos somar o x do A, que é menos 1, o x do C, que é 0, dividido por 2. Menos 1 mais 0 dividido por 2 dá menos meio. Então, o x do ponto M vai ser menos meio. X do ponto M vai pegar menos 1 somado com 0. Tudo isso dividido por 2 dá a coordenada do ponto médio do ponto M. Menos meio. Galera, se estiver com alguma dúvida, diz, tá? Menos meio é o x do ponto M. Depois a gente pega o y do ponto M. Y do ponto M. Faz a mesma coisinha. O y do ponto M
é eu pegar aqui do A mais do C, somar 1 mais 5 dá 6, por 2 dá 3. Y do ponto M, deixa eu anotar aqui só que acabou, o X do ponto M, que é igual a menos meio. Meninos, alguma dificuldade para calcular isso? Ponto M, ponto médio entre A e C, pega o ponto A, o 1, negativo aqui, pega o menos 1, soma com 5, divide por 2. Aliás, menos 1 mais 0, divide por 2, dá menos 1, menos meio. E faz o Y a mesma coisa. 1 com 5 vai dar 6, por 2 vai dar 3. Tranquilo, meninos, com isso aí? A mesma coisinha que a gente vai fazer para o ponto N. Se nós já fizemos para o ponto M de Maria, agora vai fazer para o ponto N de nada. Né? Vamos lá calcular o X e calcular o Y. Penso que é bem tranquilo de fazer isso também. X do ponto N. Meninos, ponto N está entre B e C. Pega o ponto B e C e soma 3 mais nada, dá 3. 3 por 2, então dá 3 sobre 2. 1,5. Y do ponto N. Basta somar e dividir por 2. Pega o ponto B e C, que é 2 com 5 dá 7. 7 por 2, então dá 7 sobre 2. Galera, achamos a coordenada do ponto M, que está entre A e C, ponto médio, coordenada do ponto N, entre B e C, ponto médio. O que ele quer que você calcula, cara? Ele quer que você calcula a menor distância, a medida do segmento MN. Então, o que você tem que fazer aqui agora? Você tem que pegar e fazer a continha lá da distância, cara. Vamos ver se a gente faz aqui a distância. Qual que é a distância entre dois pontos? Penso que vai dar umas continhas aqui, dá uma olhada. Distância do ponto M até o ponto N. O que você tem que fazer? Calcular x de um menos o x do outro. Vou fazer aqui, tá, meninos? Ó, 3 é o x, não. X é menos meio. Menos meio com 1,5. Quanto é que dá isso, meninos? Se você somar aqui, ó, 1,5 tirando meio, vai dar só 1. Olha bem, 1,5 tira meio, vai dar 1. Tá? Faz a continha e vê o que dá. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Vou pegar o x de um ponto, menos meio, só para ficar anotado aí para você. Menos meio, menos o x do outro ponto, que é 3 sobre 2. Isso ao quadrado. Depois a gente faz a mesma coisa com o y. Só para você ter noção do que a gente vai fazer aqui. Eu faço as continhas para vocês. O y de um é 3. E do outro, quanto que é o y? Do B para o C, 2, 5, 7 sobre 2. 7 sobre 2. Meninos, a continha da distância vai dar um monte de continha. Dá uma olhada. Pega o x de um ponto. Dá uma olhada. O x de um ponto, que é esse. O x do outro ponto. Faz um menos o outro. Galera, tá aqui, ó. X de um ponto. X do outro ponto. Faz a conta. Um menos o outro. Menos meio menos 3 meios eleva ao quadrado. Não esquece que aqui tem que pôr um 2 aqui ao quadrado. Depois faz a mesma coisa para o y. Pega o y de um ponto, que é este, e o y do outro, que é esse aqui, 7 sobre 2, divide por 2. Também eleva ao quadrado. E não esquece que tem que extrair uma raiz quadrada disso aqui. Beleza? Vai fazer a continha, vai chegar na distância aí. Eu queria só que você entendesse a ideia do exercício. As contas é tranquilo, tá? 1,5 com meio aqui vai dar 2 negativo, ao quadrado é 4. Mais aqui 3, tira 3,5, vai ficar menos meio ao quadrado é 1/4. Aí é só a gente fazer a continha e achar que a resposta que dá é isso aí. Eu queria ver se você entendeu, cara, a ideia disso aqui, ó. Ele me deu os pontos A, B e C, ponto A, ponto B, ponto C. Falou que o ponto M é ponto médio entre A e C, então eu tenho que somar x do A com x do B, dividir por 2, y do A com y do C, dividir por 2. Ponto BC. BC tem um ponto médio, que é o N. Soma x do B com C, dividido por 2, soma o y por 2. Achamos aqui as coordenadas dos pontos para a gente poder
fazer a continha. Achar a coordenada dos pontos, basta fazer a conta aqui da raiz quadrada. Me diz aí se a ideia do exercício está ok. As continhas vai dar muita continha com vírgula aqui. Vou deixar para a próxima aula que a gente faz no quadro lá, tá? Mas a ideia aqui está ok? X do ponto A menos meio, menos o X do ponto B, M e N, né? X do M e do N, faz a diferença, eleva ao quadrado, mais Y de um, Y do outro, ao quadrado. Meninos, eu quero só saber, a ideia aqui está ok? Me fala aí se está sim ou não, me diz aí. E se a ideia estiver ok, conta, depois a gente vai ajustando as continhas, tá? Tem um aqui que é do Enem, cara, que eu quero comentar com vocês. Dá uma olhada. Vamos ver se a gente consegue entender a ideia desse aqui então, meninos. Eu vou dando a ideia do exercício, depois a gente faz as contas. Conhecendo as coordenadas de 3 pontos, A, B e C, determine as coordenadas do centro da circunferência que tem os 3 pontos. Vamos lá ver isso aqui? Como é que eu acho a coordenada do centro da circunferência, cara? Alguém tem alguma ideia para me falar? Três pontos possivelmente vai formar um triângulo. Aí calcular o apótema? Não. Apótema seria se o triângulo fosse equilátero, né? Ele não está falando nada de triângulo equilátero. Se eu calcular a soma dos 3 dividido por 3, igual falar aqui, eu vou estar calculando o baricentro, né? Que é o centro do triângulo aqui, que também não é isso. Dá uma olhada. Diz ele que tem aqui uma circunferência. Deixa eu fazer aqui mais ou menos uma bolinha, só para você entender. Meninos, eu tenho aqui ó, os 3 pontos. A, B e C. Tá? E eu tenho aqui o centro da circunferência aqui. Esse centro da circunferência, cara, eu vou chamar aqui, só para você entender aqui, ó, de X, Y. Ver se você vai entender a ideia aqui. Eu tenho o centro da circunferência que é X, Y. Aqui eu tenho o ponto A. Me fala aí, cara, sem errar. Se eu calcular a distância, presta bem atenção que eu vou falar para vocês agora, hein? Se eu calcular a distância de A até o centro, essa distância, será que vai ser a mesma distância daqui? Se eu chamar aqui de distância 1, vai ser a mesma coisa da distância 2, sim ou não, meninos? A distância do centro até o ponto A é a mesma distância do centro até o ponto, por exemplo, B? Alguém concorda com isso? E depois eu vou perguntar a mesma coisa. Será que é a mesma distância até o ponto C? A distância de A até o centro, a distância de B até o centro, a distância de C até o centro. Vocês concordam que essas 3 distâncias nós podemos chamar de raio ou não?